Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque ao Código de Obras de Petrópolis. A Câmara aprovou o orçamento de Petrópolis para 2024. Esta é a primeira LOA após a aprovação da emenda à Lei Orgânica Municipal, de autoria do vereador Ingo Rames, que prevê 2% da receita corrente líquida do município em obras preventivas. E a reforma também da rua Gante Moço vai para obras. O local constantemente era reclamações de motoristas e também de parlamentares. O boletim Infogripe, divulgado nesta sexta-feira, destaca a manutenção do aumento no número de novos casos de síndrome respiratória aguda grave associadas à Covid-19 em vários estados, principalmente da região Nordeste. Petrópolis vai sediar o núcleo avançado do DRM-RJ. A medida foi anunciada na última quinta-feira, em parceria com o secretário de governo Bernardo Rossi, em reunião com o presidente do DRM Luiz Cláudio Almeida Magalhães. O agendamento para serviços de habilitação volta a ser necessário em 17 postos que atendiam por ordem de chegada, informou o Detran. O diálogo com o objetivo de acompanhar as mudanças para melhorar e simplificar as intervenções em Petrópolis. Eu sou Richard de Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Essa é a última edição ali antes do Natal, viu? Basicamente, né? Porque dia 25 estaremos aqui ao vivo também para levar o melhor da informação para você. A gente já começa falando sobre a Câmara Municipal de Petrópolis, que aprovou na última quinta-feira a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que fixa as despesas e estima receitas para o município em 2024. Sem a votação, a Casa Legislativa não poderia entrar em recesso. Com isso, foram duas votações no mesmo dia. A segunda discussão, onde também se discute ali as emendas dos parlamentares e a redação final. Essa é a primeira LOA após a aprovação da emenda à Lei Orgânica Municipal, de autoria do vereador Ingo Rames, que prevê então 2% da receita corrente líquida do município em obras preventivas contra desastres naturais. Com isso, no próximo ano, o Poder Executivo então deve destinar 29 milhões de reais para as obras como contenção de encostas e melhorias das redes de águas pluviais. Nos próximos 10 anos, o valor pode chegar então a 350 milhões de reais. A votação também rendeu debate. A vereadora Júlia Casamasso reclamou da emenda para destinar 20 mil para contraceptivos e que não foi aceita pelos parlamentares. E disse que a casa não estava seguindo o rito para sair de férias. A LOA prevê um orçamento de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais para 2024. O valor é 14,31% maior que o previsto para o de 2023, quando foram cerca de 1 bilhão e meio de reais. Mudando de assunto, atenção você também motorista e que é condutor. A Secretaria de Estado de Governo lançou a Operação Verão da Lei Seca, uma ação especial para as festas de fim de ano e que vai contar com o apoio de drones de longo alcance. Você consegue ver as imagens, inclusive, aí na tela. Além disso, também de horário antecipado, iniciando a fiscalização, então, para você que está nos acompanhando, a partir das 5 horas da tarde da última quinta-feira. Isso mesmo, as ações já começaram, as fiscalizações por meio também dos drones.
O objetivo, então, dessa ação é coibir aí que os motoristas, né, façam ali a troca entre os motoristas, caso ali alguém esteja, por exemplo, ingerindo bebida alcoólica, ou então que esteja sem o cinto de segurança, por exemplo, ou mexendo no celular. As blitz diurnas e noturnas vão ocorrer em todas as regiões do estado do Rio e vão se concentrar nos acessos às praias e às áreas de grande concentração de pessoas. A campanha visa reduzir o índice, então, de motoristas dirigindo sob o efeito do álcool. Estão previstas ações na região metropolitana e no interior do Rio. Serão mais de 100 agentes da Lei Seca atuando diariamente, a partir, né, já começaram, na verdade, desde a última quinta-feira, além de policiais militares e também agentes do Detran. A fiscalização vai contar com apoio das equipes de motopatrulha. Desde 2009, quando foi criada, a Operação Lei Seca já flagrou, veja só, já impediu, né, quase 298 mil motoristas de seguirem dirigindo após o consumo de bebida alcoólica. Ao todo foram abordados 4 milhões e 200 mil condutores ao longo de quase 15 anos de atuação do programa. Neste ano de 2023 foram realizadas 3.811 ações, onde quase 33 mil motoristas foram flagrados no teste de alcoolemia, ou que se recusaram a fazer o bafômetro. O número é ligeiramente inferior ao registrado no ano passado, quando foram 34.181 condutores que foram flagrados dirigindo bêbados, o recorde histórico da lei. A ação com drones de tecnologia avançada é novidade aqui no nosso país. E com os novos aparelhos, a Lei Seca vai ter então a possibilidade de monitorar irregularidades cometidas por motoristas que tentam escapar da fiscalização por caminhos alternativos e também a troca de condutores. Além das ações de fiscalização, a Lei Seca também vai intensificar a campanha educativa nos principais pontos turísticos e gastronômicos. As equipes, todas aquelas que foram vitimadas em acidentes de trânsito provocados pelo álcool, vão atuar na conscientização de motoristas durante o período de festas de fim de ano. Inclusive, a gente tem a sonora do secretário de Governo, Bernardo Rossi, para falar a respeito dessa operação que foi iniciada na última quinta-feira. Vamos acompanhar. A maioria das pessoas conhece a Lei Seca e sabe a grande importância que é o trabalho que a Lei Seca faz. Primeiro, o trabalho de conscientização que nós fazemos nos grandes eventos, nas escolas, e esse trabalho também das blitz, que é um trabalho muito importante também. A Lei Seca, ela vem cuidando das famílias, evitando que vidas sejam ceifadas devido ao trânsito. Então, essa conscientização dessa mistura álcool e direção, que é mortal, é importante que as pessoas entendam isso. Então, nós estamos fazendo uma intensificação das blitz agora, a partir de quinta-feira, às 17 horas, que vai durar todo o verão. Além da blitz à noite, nós vamos também fazer à tarde, na saída dos grandes eventos, na saída de praia. Assim, eu quero deixar bem claro para todos vocês que a Lei Seca, ela não é contra brindar a vida, ela não é contra grandes eventos, ela não é contra curtir, mas ela é a favor que as pessoas voltem para suas casas em segurança. Existem formas mais seguras de voltar para casa. É importante reforçar que álcool e direção é uma mistura mortal. Então, além das blitz, da ampliação dos horários, além da motopatrulha, além da blitz volante, nós estamos também com esse drone, que é um drone de última geração, que tem uma grande capacidade, que tem um zoom de grande alcance, que isso vai evitar que as pessoas tentem fugir da Lei Seca, vai evitar que tenha aquela mudança de motorista, um motorista que está alcoolizado, vê a blitz da Lei Seca e tenta mudar com carona. O drone, ele vai pegar isso tudo. Também é importante falar, não é o objetivo da Lei Seca, mas é uma operação policial. Então, esse drone, ele também tem a capacidade, e a Lei Seca também vai atuar, porque esse drone tem uma inteligência artificial que faz a leitura de placas. Com a leitura de placa, nós vamos saber se o veículo é roubado ou não. Então, a Lei Seca, como é uma operação policial, estará pronta para isso. E também tem o reconhecimento facial, né? Então, esse reconhecimento facial está linkado direto com a Secretaria de Segurança. Então, se tiver alguma pessoa foragida da polícia, tiver alguma pessoa procurada, também a Lei Seca estará pronta em sintonia com esse drone para prender essa pessoa. A gente acompanhando aí, então, a fala do secretário de Governo Bernardo Rossi a respeito desse equipamento que vai servir de apoio aí durante essas operações da Lei Seca. A Prefeitura de Petrópolis publicou uma corrigenda da licitação das obras da drenagem e pavimentação da rua Agante Moço, em Itaipava. O documento é datado do dia 19 de dezembro e retira a informação de que a verba para as intervenções seria oriunda da Secretaria de Educação,
deixando como Secretaria de Obras. A alteração veio após denúncias da imprensa. A edição do Correio Petropolitano do dia 14 de dezembro mostrou em primeira mão que o edital previa que o recurso para a realização das obras viria da educação. Na ocasião, a Prefeitura foi questionada, mas não respondeu aos nossos contatos durante a reportagem. Outro ponto também questionado e sem respostas por parte da Prefeitura é em relação ao termo aditivo firmado com a Águas do Imperador. O documento prevê a construção da estação de tratamento de esgoto no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti, com uma contrapartida de R$ 8 milhões, inclusive para melhorias viárias. Tanto para a matéria do dia 14 quanto para a da última quinta-feira, dia 21, o Correio Petropolitano procurou a Prefeitura e questionou o motivo da não utilização desta contrapartida para as obras da Gante Moço. O município não respondeu até fechamento. A Águas do Imperador informou que não tem participação quanto à utilização dos recursos. A empresa vencedora da licitação para as intervenções na rua Gante Moço deve concluir os serviços em até 120 dias, ou seja, 4 meses, após a ordem de início. Em casos de atraso no pagamento, a Prefeitura será multada em 1% ao mês, mas também poderá ter desconto de 1% em casos de antecipação. Olha, chegou agora o momento da gente saber sobre o esporte com o nosso repórter Gabriel Ratti. Gabriel, quais são os destaques de hoje? Boa tarde para você. Uma boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aqui novamente trazendo as informações do esporte da nossa região para vocês. E vamos começar falando sobre o futsal, já que hoje é dia de decisão. Após o Esporte Clube Correios erguer a taça de campeão estadual em cima do Magé nesta semana, os dois clubes disputam novamente hoje às 9 horas da noite em São Gonçalo a final da Supercopa. Competição no qual disputa o campeão carioca e o campeão estadual do ano em busca de uma vaga para a Taça Brasil de Futsal, a segunda maior competição nacional da modalidade. O Correia já disputou este ano e ficou em terceiro do grupo B da competição, não avançando para o mata-mata. Agora falando sobre futebol, o atleta petropolitano Gabriel Peck foi convocado novamente para a Seleção Brasileira Olímpica. Dessa vez foi para disputar uma competição na Venezuela no próximo dia 20 de janeiro, valendo vaga direto para as Olimpíadas de Paris em 2024. Uma boa sorte para a nossa seleção e principalmente para o nosso atleta petropolitano. Também tivemos destaque na luta. A Academia Petropolitana Tim Lacerda disputou o estadual de kickboxing e trouxe para a cidade 4 cinturões de campeão, uma segunda colocação e uma terceira colocação. Todas as informações sobre isso você confere a seguir na matéria do nosso repórter Gabriel Fachola. Matéria você completa a respeito desse tema, você acompanha também no nosso Correio Petropolitano 6h30 com a nossa apresentadora Tassiana Ferrante. As regiões Serrana, Litorânea e Sul Fluminense vão ter núcleos avançados com técnicos do Departamento de Recursos Minerais, o DRM, durante o período de chuvas de verão. A estrutura, montada por determinação do governador Cláudio Castro, vai contar com 3 geólogos para agilizar a atuação nas ocorrências provocadas pelas fortes chuvas. A medida foi anunciada na última quinta-feira também pelo secretário de Governo Bernardo Rossi, em reunião com o presidente do DRM, Luiz Cláudio Almeida Magalhães. Na região serrana, a base do núcleo vai ficar sediada aqui em Petrópolis. Nas demais regiões, os núcleos vão funcionar em Angra dos Reis, no litoral, e Barra Mansa, no sul fluminense. Antes da gente terminar esse bloco, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu um alerta agora 12h30, nessa sexta-feira, de previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte para o período da tarde de hoje, aqui no município, devido a áreas de instabilidade em conjunto com o calor e umidade. A Defesa Civil pede que a população fique atenta então às próximas atualizações, evite áreas alagadas e fique atento aos sinais de deslizamentos. Em caso de emergência, a orientação é ligar para a Defesa Civil por meio do 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Para receber os alertas da Defesa Civil, você pode cadastrar o seu CEP através de um envio de mensagem de texto para o número 40199 e automaticamente você vai receber os alertas da Defesa Civil do município. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem previsão do tempo, participação dos nossos repórteres em Brasília, em Volta Redonda, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano.
tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. Vamos saber como que fica finalmente a previsão do tempo para o fim de semana. Chegou finalmente para aqueles que tanto esperam a previsão para o fim de semana. Já vamos fazer então contato com o nosso repórter Eric Portela ao vivo para trazer as atualizações, inclusive já para a véspera de Natal. Boa tarde, Eric, para você, seja muito bem-vindo. Finalmente, a gente ao longo de toda essa semana veio comentando sobre a previsão do tempo, sobre essa expectativa aí para o Natal. Afinal, como que fica o tempo e a temperatura? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Hoje eu vim falar da previsão mais aguardada da semana e eu arrisco dizer que é a mais aguardada do ano, né? Porque domingo é véspera de Natal, muitas famílias comemoram, né? Fazem a ceia de Natal na véspera e aí tá todo mundo querendo saber como vai ficar o clima, para saber qual roupa usar nesse dia, se vai precisar do guarda-chuva ou não. Mas antes, eu queria dizer da previsão do tempo aqui de Petrópolis. Hoje, aqui na cidade, a temperatura se mantém estável, então continua quente. O dia será de sol entre nuvens e há possibilidade de chuva isolada para os períodos da tarde e noite. Então, se for sair de casa, lembra de levar o guarda-chuva. Agora sim, vamos à previsão do tempo para o fim de semana. Mas antes da gente olhar aqui no nosso telão, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou nesta sexta-feira, dia 22, 2 alertas. O primeiro é de chuvas intensas e cobre todo o estado do Rio de Janeiro. Seu grau de severidade se encontra no primeiro nível, que é de perigo potencial. É possível que ocorra chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia. Já o segundo aviso é de tempestade. Seu grau de severidade se encontra no nível 2,
que é o de perigo, a cor laranja. Deve chover entre 30 e 60 milímetros por dia e os ventos podem ser intensos, de até 100 km por hora. Por isso, é importante que a população evite áreas de risco, não estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de sinalização ou propaganda e evite usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Também é importante cadastrar o seu CEP através do envio de mensagens de texto para o número 40199. Assim, você pode receber os alertas emitidos pela Prefeitura de Petrópolis. Agora sim, a gente vai olhar aqui para o nosso telão e vocês podem ver que há previsão de chuva para todas as nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, o sábado será chuvoso. Pode chover a qualquer momento do dia e há possibilidade de trovoadas isoladas. Mesmo com a chuva, a previsão é que os ventos sejam fracos. A temperatura, que deve passar por ligeiro declínio, vai variar entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. No domingo, a previsão também é de chuva, céu encoberto e a temperatura se mantém estável, marcando mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a previsão é de pancadas de chuva isolada com possibilidade de trovoadas para este sábado. A chuva pode ocorrer durante qualquer período do dia, então é importante ficar atento, viu, gente? A temperatura, que deve diminuir, vai variar entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. No domingo, a temperatura deve sofrer uma ligeira elevação, ainda assim a chuva continua. Os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Petrópolis, a temperatura passa por ligeiro declínio no sábado e os ventos na cidade serão fracos. A probabilidade de chuva para o município e os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 28 graus. Já no domingo, a temperatura volta a subir e a chuva continua, com possibilidade de trovoadas isoladas. Os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 29 graus. Aqui em Paraíba do Sul, o dia será de muitas nuvens no céu, pancadas de chuva isolada e declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 21 e máxima de 29 graus. No domingo também há probabilidade de chuva isolada, os ventos serão fracos e a temperatura se mantém estável, marcando mínima de 22 e máxima de 28 graus. A previsão no sábado em Pati do Alferes é de declínio na temperatura, chuva com possibilidade de trovoadas e ventos fracos. Os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 30 graus. No domingo, a temperatura máxima deve cair um pouco mais. Também chove no município e os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 28 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios também chove neste sábado. Nenhuma cidade escapou. A temperatura passa por declínio, mas continua quente. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 30 graus. No domingo, a previsão é de chuva isolada a qualquer hora do dia, assim como no sábado, e a intensidade dos ventos será fraca. Os termômetros devem marcar mínima de 22 e máxima de 29 graus. Richard, eu não posso deixar de lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, pelo número 199. E, é claro, também desejar um Feliz Natal para todos que estão nos assistindo e nos acompanhando durante esse ano todo. E um Feliz Natal para você também, Richard, e para toda a sua família. Obrigado, Eric. Bom Natal para você também. Aproveita o momento para se reunir com a família. É sempre muito importante esse momento. É especial, de celebração. Então aproveite. Bom Natal para você também. Manda um beijo para todo mundo lá, viu? Obrigado pelas suas informações. Um bom fim de semana e um bom Natal. Eu que agradeço, Richard. A gente continua com o nosso programa. A partir da próxima terça-feira, dia 26 de dezembro, alguns postos que faziam serviço de habilitação sem agendamento vão precisar agora que o usuário realize a marcação prévia nas 17 unidades do Detran, que vão ser necessárias para fazer esse agendamento
ele pode ser feito pelo site do Detran em www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones de atendimento em DDD 21 3460 4040 ou com final 4041 e 4042. Os agendamentos agora se fazem necessários então nos postos de Seropédica, Areal, São Francisco, além de São José do Vale do Rio Preto, Cantagalo, Itaucara, entre Patilha Alferes, Vassouras e também Cardoso Moreira. A lista completa no nosso site tvc16.com. O agendamento pode ser realizado de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E nos postos de Natividade, Santo Antônio de Pádua e também de Carmo, o procedimento continua sendo realizado sem a necessidade do agendamento e por ordem de chegada. A gente vai agora à Volta Redonda conversar com a nossa repórter Alana Silveira, porque veja só, um hospital de Resende abriu uma sindicância para investigar uma situação. Veja só, olha que a situação delicada. Uma mulher invadiu o hospital, à frente do hospital, com um carro, quebrou o vidro e ela estava ali gritando porque tinha uma outra paciente dentro do veículo. A Alana vai contar todos esses detalhes para a gente a partir de agora. Boa tarde, Alana, para você. Olá, Richard. Boa tarde. É isso mesmo, a direção do Hospital de Emergência em Resende vai instaurar uma sindicância para apurar a conduta médica durante o atendimento de uma paciente de 28 anos com diversas comorbidades que ocorreu nesta quarta-feira. Em uma cena inusitada, Jéssica Luzia Paixão da Conceição, de 32 anos, invadiu aos gritos a recepção do hospital com o próprio carro e a irmã dentro do porta-malas. O vidro da recepção ficou completamente destruído, deixando o hospital coberto por estilhaços. Houve tumulto e ninguém ficou ferido gravemente. A segunda vara criminal da comarca de Resende estipulou fiança no valor de R$ 2.600 para Jéssica. A mulher, que teria sido mantida algemada durante a audiência de custódia, recebeu liberdade provisória com fixação de medidas cautelares, além da suspensão provisória de sua carteira nacional de habilitação. A decisão de Jéssica de levar a irmã no porta-malas do carro e invadir o hospital teria ocorrido porque a central de atendimento do SAMU teria informado que demoraria para buscar a paciente, que precisa de transporte especial pois tem obesidade. É com você, Richard. Olha a situação, né? Que situação delicada, enfim, a gente vai continuar acompanhando. E se você quer saber todas as informações, nosso Correio Sul Fluminense, levando para toda a região Sul Fluminense do estado, o melhor da informação, com a nossa equipe da redação, sempre trazendo aqui atualizações também para o Correio Petropolitano Debate. A gente sai de Volta Redonda e vai para Brasília. A gente vai conversar com o nosso repórter, o Rodolfo Lago. Ele vai aparecer aqui no nosso telão também para conversar com a gente ao vivo, para falar então aí, né, fazer um apanhado geral das votações de fim de ano em Brasília, no Congresso. Inclusive teve da Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aprovada. Então vamos trazer justamente com ele essas atualizações. Vai aparecer aqui com a gente no nosso telão. Rodolfo, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos nas vésperas, então, do Natal, basicamente, e, pelo visto, o Congresso conseguiu votar as pautas importantes para conseguir entrar em recesso, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde aí aos nossos telespectadores. Pois é, por incrível que pareça, o governo conseguiu terminar, concluir a sua pauta aí, colocar tudo em votação, terminou aí com os temas orçamentários, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento do ano que vem, com números bastante expressivos, né? Quer dizer, o orçamento do ano que vem reserva 53 bilhões para as emendas parlamentares ao orçamento, é o maior valor já registrado, né? Que se equivale ao valor reservado para as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que vai receber 54 milhões. Essa foi a última negociação importante, porque na proposta original, as emendas iam ficar até com um valor mais alto do que o próprio PAC. O governo, então, negociou, isso adiou ali o final da votação do orçamento, mas chegou a esse acordo, que leva então a isso, PAC 54 milhões, bilhões, emendas 53 bilhões. Mas houve outras votações importantes nessa reta final também, Richard.
a Câmara aprovou o projeto que regulamenta as apostas do tipo bet, né, as apostas esportivas, que é importante. O governo estima uma arrecadação em torno de 12 bilhões com esse projeto, e aprovou um projeto importante na área ambiental, que é o projeto que regula o mercado de créditos de carbono. Era uma coisa que o governo já queria ter levado para a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP28, lá em Dubai, nos Emirados Árabes, não conseguiu levar, mas agora isso está aprovado. É importante para o meio ambiente e é importante para a economia também, porque o governo tem uma expectativa muito grande de que o Brasil seja um mercado atrativo para a compra desses créditos de carbono pelas empresas aí que são poluentes. Tá certo, Rodolfo. Agora me surge até, eu queria um posicionamento, uma análise sua. Essas votações, de certa forma, indicam até ali uma vitória para o governo, né, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, justamente devido a essas articulações aí com tanto o presidente do Senado e também com o presidente da Câmara, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ao final do processo todo, um processo que a gente sabe que foi muito conturbado em diversos momentos, né? Muitos embates aí, muita liberação de recursos orçamentários, muitos cargos entregues, etc. Mas apesar de toda essa coisa conturbada, no final o saldo é positivo para o governo, sim. O governo teve algumas derrotas aí, somente na questão de vetos presidenciais importantes, né, na questão da desoneração das folhas de pagamentos de 17 setores da economia e de municípios, né, e na questão do marco temporal de demarcação das terras indígenas. Foram as duas derrotas mais importantes para o governo, mas o governo já contava com essas derrotas, já esperava sofrer essas derrotas. Então, no final, o saldo foi muito positivo, com uma vitória que é muito importante, não só para o governo, mas para o país como um todo, que foi a aprovação da reforma tributária, que era uma coisa ansiada já há quase 40 anos. Perfeitamente, Rodolfo. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, trazendo as atualizações aí de Brasília. Já deixo aqui também para você um bom Natal e a gente se encontra na semana que vem aqui para trazer mais atualizações. Rodolfo, obrigado, bom trabalho para você. Eu que agradeço e também aproveito aí para te desejar um Feliz Natal e um Feliz Natal aí a toda a equipe da TV e a todos os nossos telespectadores. Obrigado, Rodolfo. O espaço sempre aberto para você. Em busca do título mundial de clubes da FIFA, o Fluminense enfrenta o Manchester City da Inglaterra a partir das 3 horas da tarde, daqui a pouquinho, viu, desta sexta-feira, no Estádio Internacional Rei Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita. O tricolor das Laranjeiras chega ao confronto após superar o Al Ahly do Egito por 2-0 na última segunda-feira, enquanto a equipe inglesa bateu o Urawa do Japão por 3-0 na semifinal na última terça-feira, dia 19. Tanto o Fluminense quanto o Manchester City buscam ali uma conquista inédita. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz se garantiu na competição após vencer o título inédito da Copa Libertadores. Já o técnico espanhol Pep Guardiola alcançou a passagem para o Mundial depois de conquistar a Liga dos Campeões da Europa, ou seja, a UEFA Champions League, pela primeira vez na história. A equipe das Laranjeiras chegou ao confronto com um claro objetivo de alcançar mais um feito em 2023. Em entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz afirmou que o ano do Fluminense está sendo inesquecível para a torcida e a possibilidade de alcançar o título mundial deixa ainda o ano mais especial. Para buscar esse feito, o comandante do Fluminense não tem nenhum problema para escalar a sua equipe. Com isso, o tricolor deve voltar a repetir a formação que mandou a campo para medir forças contra o Al Ahly. Entre eles, Fábio, Samuel, Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André Martinelli e Ganso, além de Keno, Arias e também Cano, para fechar ali os 11 da equipe do Fluminense. Enquanto isso, Manchester City tem alguns desfalques importantes. A gente traz o resultado também aqui no Correio Petropolitano Debate na semana que vem.
A Operação Natal 2023 da Polícia Rodoviária Federal começou nesta sexta-feira com uma ação que vai até às 11h59 de segunda-feira. O trabalho da PRF será reforçado com os policiais que devem intensificar a fiscalização e as atividades preventivas nas rodovias federais. O foco da PRF na operação é relembrar a importância dos itens extremamente de segurança, entre eles capacete para motociclistas e os cintos de segurança, e que as crianças sejam transportadas nos dispositivos de retenção, as famosas cadeirinhas. Segundo a PRF, o número de infrações por falta destes itens obrigatórios de segurança caiu de janeiro a novembro deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. As multas por falta de cinto de segurança chegaram a 185 mil no período, com uma redução de 11,6%. Os policiais também vão fiscalizar atitudes consideradas irregulares pelo Código de Trânsito Brasileiro, como desrespeito aos limites de velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos e a embriaguez ao volante, além de o combate aos crimes nas rodovias federais, que também é foco do trabalho da PRF para as operações de fim de ano. Para garantir a segurança nas estradas, a PRF orienta, então, que motoristas, antes de viajarem, descansem, façam a revisão do veículo e não ultrapassem em local proibido e respeitem os limites de velocidade. Além, é claro, de não consumir a bebida alcoólica antes de dirigir e não usar o celular enquanto dirige. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para a nossa entrevista. Vamos falar sobre o Código de Obras de Petrópolis, que foi aprovado na Câmara. E tudo isso é depois do intervalo, a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente vai dar início agora à nossa entrevista para falar sobre o Código de Obras de Petrópolis, que foi aprovado na Câmara, um novo texto, traz novas mudanças. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com o vereador Fred Procópio, já também acostumado aqui com o nosso programa. E curiosidade, né, Fred? Você geralmente, quando vai participar, você sempre é um dos últimos participantes ali quando chega o fim do ano. Ano passado, me recordo disso, também foi quase na época de Natal, mas sempre para falar de assunto importante também, né? Boa tarde para você. Graças a Deus. É um prazer estar aqui novamente. É um espaço que sempre está de portas abertas para a gente poder noticiar as coisas boas também, que a nossa cidade vive. E final do ano é sempre uma data gostosa, né? A cidade toda enfeitada, bonita, um espírito natalino contagia todo mundo, então é um momento bom para a gente falar. Maravilha. Vamos lá, Fred. Trazendo então o tema de hoje, Código de Obras. A gente sabe que era um código antigo, já há bastante tempo. A primeira pergunta é, quando que você decidiu começar a realmente ver e estar dentro dessa pauta para de fato mudar esse código? Eu fui secretário de Meio Ambiente de 2017 até quase 2020, né, onde eu desincompatibilizei para poder disputar a eleição de vereador. E já na Secretaria de Meio Ambiente o Código de Obras era um problema, né? Tem uma interface muito grande entre a Secretaria de Meio Ambiente e a de Obras, e dois grandes gargalos a gente viveu lá. Um foi o Código de Posturas, que a gente até veio aqui falar. Sim. No final de 2021, quando a gente faz a revisão do Código de Posturas. A comissão foi presidida pelo vereador Otávio Sampaio e relatada pelo Yuri Moura, eu era presidente da Câmara à época, e a segunda pauta que a gente entrega agora, estrutural da cidade, é o Código de Obras. Então já é uma matéria que eu tinha percebido o entrave que se tornou na vida de todo mundo, não é só do empresário, da pessoa com deficiência, daquele que quer construir sua única casa. Então, para a vida de todo mundo, o Código de Obras tinha se tornado um problema. Mas é uma discussão burocrática, lenta, longa e difícil, né? Um tema muito delicado. Então, a gente conseguiu, agora, no final de 2021, compor a comissão. Passamos mais de um ano e 2 meses discutindo isso. Para quem está em casa entender, o nosso Código de Obras é de 1976, com uma emenda em 1981. Então olha tudo que a tecnologia, tudo que a vida da gente se alterou ao longo desses anos todos, para a gente manter ainda um texto antigo, né? Então a ideia surge desde lá de trás, desde a Secretaria de Meio Ambiente. Essa já é uma pauta que eu precisava mexer e acabei, graças a bênção de Deus e do povo, estando na Câmara de Vereadores e com capacidade para poder discutir e aprovar isso lá. Maravilha, Fred. Agora falando um pouco sobre o novo texto, quais pontos são cruciais dentro desse texto, justamente o que muda do antigo para esse? A gente tem algumas discussões, Richard. Primeiro, assim, a questão da pessoa com deficiência, né? O nosso texto lá atrás não previa acessibilidade. E hoje a gente tem normativas federais, como a própria NBR 9050, que é o texto mais moderno de acessibilidade, que está contemplado integralmente hoje no Código de Obras, né? O nosso Código de Obras contradizia esse arcabouço legal federal, que todas as cidades precisam seguir. Nosso Código de Obras, infelizmente, batia de frente com ele em vários pontos, né? Hoje a gente respeita integralmente a NBR 9050. Outra coisa que ganha, né, não só o empreendedor, mas também o cidadão comum, como eu, que quero construir minha casa, né? Eu sou jovem, você também está se casando e tal, estou me casando, quero construir minha casa. A burocracia era absurda. A gente entrava na mesma fila que o empreendedor que vai construir Minha Casa Minha Vida, que vai construir um galpão e tal. Naturalmente, ele com mais engenheiros, mais arquitetos, despachantes, advogados, ele pulava
na frente de todo mundo e acabava conseguindo, mesmo assim, depois de 3 anos, aí, um alvará de obras. A gente estima que um grande empreendimento vai levar aproximadamente 9 a 12 meses para ser licenciado e que uma casa residencial vai levar 60 dias. Então a ideia é enxugar ao máximo e a gente conseguiu isso. Né? O texto ainda foi para a prefeitura, para a sanção do prefeito. Já tivemos algumas reuniões para tratar disso, inclusive com o secretário de Planejamento, Dr. Jefferson, o Marcos Santiago, secretário de Governo, aqui eu já deixo um abraço aqui, um agradecimento pela condução da matéria lá no Executivo. Mas há a possibilidade, se o governo entender de forma integral do que foi aprovado, de um licenciamento acontecer em 2 meses de uma casa. Entendeu? Então é um procedimento muito mais simples, mais célere e mais barato. Pra você ter noção, só o volume de pranchas, né, que os arquitetos chamam, né, de plantas enormes, dobradas em vários pedaços, você tinha que pagar a impressão no centro da cidade, mais material autenticado, de cartório, mais papel vegetal, mais uma série de coisas que a gente já nem vê hoje. A gente estima que tinha um custo de R$1.000 aproximadamente, quase um salário mínimo. Né? Como é que uma pessoa que vai construir uma casa com muito sacrifício, ganha lá 2, 3 salários mínimos de renda familiar, vai gastar tudo isso só para abrir o processo? Né? Tirando o custo de engenheiro, tirando o custo de arquiteto, só para abrir o processo gastar R$1.000. Então a gente fez questão de enxugar isso e trazer uma discussão toda ela digital, né? Já migrando aí para o sistema eletrônico de informação, que é o que o governo hoje começa a fazer a transição. Então o Código de Obras fala justamente sobre isso e enxuga despesa e enxuga tempo. Maravilha. Ainda aproveitando esse tema, eu queria a sua opinião a respeito sobre o seguinte fato, Fred. Você acredita que o Código de Obras também, de alguma forma, pode facilitar ou, pelo menos, amenizar as construções irregulares no município? Facilita e ameniza em 2 aspectos. Primeiro, a partir do momento que você tem um processo que pode durar, na pior das hipóteses, 6 meses para se licenciar, e com um custo muito mais baixo, não faz sentido você andar na clandestinidade. Né? E o segundo aspecto hoje a Prefeitura tem, em virtude do próprio Código, que foi uma demanda do Ministério Público, a previsão de demolição administrativa. O que é isso? Flagrante crime ambiental de uma construção numa área irregular. A Prefeitura hoje tem instrumento jurídico para ir lá e promover uma demolição. Claro, respeitado a ampla defesa, respeitado o devido processo legal, contraditório, todos os preceitos constitucionais estão preservados, mas há a previsão da Prefeitura atuar e atuar de maneira mais enérgica. O que a gente viu ao longo tanto do meu período na Secretaria de Meio Ambiente quanto agora na Câmara? Por ser um código extremamente engessado, oneroso, lento, as pessoas migravam para a clandestinidade. A pessoa fazia a obra, eu vou tocando a obra enquanto a Prefeitura não analisa o meu processo. Não é nem que a pessoa não teve uma negativa, a Secretaria não tinha tempo de analisar o processo dela. Então não é, a Prefeitura indeferiu. Não, a Prefeitura ia deferir, mas depois de 2 anos. E a vida das pessoas, a necessidade das pessoas tem uma velocidade diferente do que a administração pública, ao longo de todos esses anos, conseguiu dar de resposta. Então esse código ajuda o empresário, o empreendedor, ajuda o cidadão de bem que quer andar certo. Óbvio, vai ter gente que vai querer fazer da forma errada, como em todos os segmentos da nossa sociedade, mas para quem quer andar certo vai ter um código célere, mais barato, mais simples e acho que mais humano, né, no tratamento. Então isso ajuda tanto o empresário quanto o cidadão e o próprio técnico da Prefeitura. Hoje não, minto, em abril de 2021, quando eu estava na presidência da Câmara, a gente fez uma audiência lá com os técnicos da Secretaria de Obras e naquele momento a gente tinha 1.827 processos de licenciamento de obra, só na Secretaria de Obras, esperando um parecer se a casa pode ser construída, se o empreendimento pode ser feito. E assim, a gente volta lá agora depois desses anos todos e continua do mesmo jeito. Então você vê que estão enxugando gelo esse tempo todo. O que a gente precisa agora era fazer uma mudança na legislação para possibilitar que o processo fluísse, né? E que o técnico da secretaria tivesse que se preocupar de fato com aquilo que é preocupação, que é como que a obra está acontecendo lá no mundo real, né? E não como ela está dentro do processo. Se ali já tem um arquiteto, ali já tem um engenheiro, já tem gente
capacitada fazendo o projeto, não tem por que ficar analisando só o papel. A gente tem que estar em campo, tem que estar ajudando, tem que estar orientando a população para fazer da melhor maneira. Em relação à integração meio ambiente obras, como você que já atuou inclusive na secretaria, qual que é a importância dessas duas secretarias estarem atentas a esse novo código justamente para agilizar esses processos e, em consonância, cuidar, preservar o meio ambiente, até mesmo pelo que a gente tem aqui em Petrópolis, pela característica de Petrópolis? A Secretaria de Meio Ambiente, a questão ambiental, melhor dizendo assim, ao longo dos últimos 10 anos, ganhou uma outra roupagem, né? Ganhou um outro tamanho, uma outra importância. Né? Antigamente, a discussão de meio ambiente era uma discussão de um segmento muito pequeno. Né? Uma galera preocupada com um negócio que não tinha nada a ver, né? Uma discussão meio filosófica. Hoje, na mente das pessoas, era uma questão que não tinha nada a ver. Hoje todo mundo está consciente de que é uma realidade. Está aí no dia a dia, está na vida de todo mundo, está aí na nossa tragédia de 2022, né? Tanto a de 15 de fevereiro quanto a de 20 de março. E está pelo planeta inteiro. Hoje a rede social mostra para a gente várias tragédias em vários lugares por acontecimentos cada vez mais estranhos àquelas realidades. Né? Então a Secretaria também absorve muito dessa responsabilidade. Então não só na Secretaria de Obras, mas a CPTrans, Ordem Pública, tudo isso envolve a Secretaria de Saúde, Educação. Tudo isso tem interface direta com a Secretaria de Meio Ambiente todo dia, o dia inteiro. Né? A gente não tem como falar em promover uma sociedade melhor no futuro sem falar de ter uma educação ambiental nas escolas. Né? A gente não tem como falar em qualidade de vida no trânsito se a gente não tiver uma rua arborizada. Né? A gente não tem como falar de saúde pública sem ter saneamento básico, água e esgoto de qualidade. Né? O esgoto sendo coletado da maneira adequada, sendo destinado da maneira adequada, e a água de qualidade para a gente poder beber. Então a interface da Secretaria de Meio Ambiente com todas as secretarias praticamente é muito forte, e com a Secretaria de Obras não é diferente. A Secretaria de Obras a gente precisa que o casamento seja mais, haja mais cumplicidade, né? Em que um e o outro façam ali o seu papel direitinho para que os processos tramitem da melhor maneira. Isso hoje já acontece, já é uma realidade. Antes era um procedimento muito travado, né? No meu período na Secretaria de Obras, na Secretaria de Meio Ambiente, a gente sentou com o pessoal, com os técnicos do quadro da Secretaria de Obras e alinhamos um procedimento que, em consonância com o que pensava a equipe de obras e a equipe técnica concursada de meio ambiente. Então, foi casado ali, junto com a opinião deles, a gente só fez o papel de tirar a burocracia o administrativo, né? Da administração. E aí a gente tira do administrativo aquele problema e cria 2 modelos de tramitação de processo que funcionou. Tanto é que da minha gestão de 17 a 20 não teve nenhum problema de judicialização de processo, em virtude do processo ter tomado um caminho diferente, como foi em outros casos. Né? Os inquéritos de meio ambiente que aconteceram foram de pessoas que não tinham processo tramitando, foram de pessoas que escolheram cometer crimes ambientais de maneira deliberada, diferentemente de grandes empreendimentos que foram embargados em gestões anteriores. Isso, graças a Deus, até hoje já não acontece mais. Então tá bem casado esses 2 atores. Fred, você comentou logo no início da entrevista justamente sobre o antigo código que ia de encontro até hoje às regulamentações federais no quesito de acessibilidade. Que pontos críticos dentro da acessibilidade tinham nesse antigo código, por exemplo? Largura de corredor, escada, acesso de forma geral. Por exemplo, se tem uma noção, não se planejava uma cozinha com um raio capaz de uma cadeira fazer um círculo. Então isso tudo a NBR trouxe para a gente. Óbvio, não foi pensado por nós aqui, foi clareado por uma normativa federal, discutido amplamente, mas a própria caixa de porta de banheiro, tudo isso foi repensado respeitando a NBR. Óbvio, a NBR pede que os empreendimentos tenham um percentual acessível, né? E esse percentual é o que está contemplado lá. O nosso papel aqui foi tirar do código tudo aquilo que contradizia a NBR. Então, olha, toda vez que esse código aqui, e tem um artigo para isso, toda vez que esse código aqui não respeitar a NBR, que se siga a NBR. Né? Toda vez que não respeitar uma ABNT, que se siga a ABNT. Porque são as normas nacionais daquilo que há de mais moderno. Uma outra alteração que a gente viu, escutei até num podcast, pesquisando sobre urbanismo e qualidade de vida, Bauru
tirou a varanda de dentro do índice de aproveitamento de terreno, né? O índice de aproveitamento de terreno, para quem está em casa entender, para um terreno, por exemplo, de 2.000 metros de área, tem uma conta que a prefeitura diz, ó, você pode aproveitar até tantos metros de área construída. Se você construir um banheiro ou uma varanda, aquilo hoje, né, no código vigente até agora, ela é contabilizada igual. Então o empreendedor, para não perder área construída de apartamento, ele não construía varanda. E aí, obviamente, você faz cada vez apartamentos mais confinados, né? E mais enxutos. O que a gente fez foi, com a experiência de Bauru, tirar a varanda dessa base de cálculo, porque a varanda é uma coisa barata de se fazer e gera uma qualidade de vida muito grande. Esse podcast veio até à tona em função da pandemia e de como que as cidades estavam sofrendo com o enclausuramento das pessoas. E aí o Bauru se destacou, por quê? Porque os apartamentos tinham muito mais varanda e áreas cada vez maiores abertas. E na pandemia não tiveram o mesmo problema que cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, e mesmo Petrópolis. Então, quando a gente tira a varanda desse cálculo, a ideia, né, o que a gente espera, que naturalmente o mercado vai oferecer para as pessoas nos próximos anos, são apartamentos com áreas abertas maiores, com varandas mais confortáveis, área gourmet, com outro tipo de composição de apartamento, porque a área construída é barata, o prejuízo maior para ele era ter que abrir mão de um andar inteiro de apartamentos para poder construir varanda em todas as outras unidades. Então, essa é uma alteração que a gente entende que vai gerar uma qualidade de vida para a sociedade. Petrópolis é uma cidade arborizada, é bonita, é aconchegante, então não faz sentido a gente ter apartamentos cada vez mais confinados. Uma outra alteração que trouxe, respeitando também aí a NBR e a BNT, foi a previsão de se fazer flats e apartamentos estúdio, né, que são esses apartamentos menorzinhos um pouco, que é usado por estudante, né, para quando vai morar em outra cidade. Para uma pessoa, às vezes, como eu, que vou para o Rio, preciso passar uma noite, não quero ir para um hotel, você aluga um apartamento no Airbnb e fica lá 2, 3 dias e volta, às vezes sai muito mais barato. Então, esses apartamentos menores um pouco e os flats estão contemplados dentro do Código de Obras e até então não estavam. Então, a construção menor que Petrópolis podia fazer era de 45 metros. Hoje a gente está falando de um apartamento estúdio que mede normalmente de 25 a 32. Então isso está previsto lá, os flats também estão previstos lá. Então, além de dar maior conforto por ter uma varanda que não está contabilizada na área de construção e, portanto, ganha-se um espaço de área externa maior, a gente possibilitou fazer apartamentos menores para um outro público que hoje a cidade não atende. É importante a gente dizer, o custo de terreno em Petrópolis é muito alto se comparado com outros municípios. Se comparar com os Juiz de Fora, então você fica assustado. Realmente. E por consequência, os apartamentos e casas, quando você vai ver, têm um valor extremamente maior do que em outros municípios. Né? Então isso aí a gente previu pensando nos novos formatos de habitação ou mesmo de locação de unidades habitacionais para finais de semana, para dias de semana, para negócios, ou qualquer coisa nesse sentido. De certa forma, não trazendo então um contexto mais amplo, até, por exemplo, Petrópolis, que é uma cidade turística, a pessoa pode vir alugar aquele espaço ali para ficar, conhecer a cidade num fim de semana, por exemplo. Perfeito. Mas surge um grande desafio também, Fred, a partir do momento que a prefeitura sancionar, caso sancione o texto, a gente acredita que sim, adequar até mesmo os locais públicos a essas novas normas. Né? Sim, a gente tem uma normativa que eu acho que vai ser a mais difícil da gente conseguir implementar, não é de agora, já é anterior a essa legislatura, que é o Manual de Calçadas Acessíveis. Né? Foi uma legislação assim, extremamente completa e ao mesmo tempo extremamente complexa. Né? A gente tem uma cidade histórica, uma série de entraves, um custo alto para se adaptar a todas as calçadas, mas era importante fazer para que os próximos empreendimentos obedeçam esse padrão e se cria uma nova cultura. Né? A gente se adaptou àquela calçada estreita com um poste no meio da calçada. Lembrando, que é uma excrescência. Né? Lembrando que hoje, pelo menos pelo plano de mobilidade urbana de Petrópolis de 2019, o último que foi elaborado, Petrópolis deveria ter o dobro de calçadas que tem hoje, em quesito de extensão quilométrica, né? Então, assim, mostra realmente o desafio que vai ser para o município conseguir se adequar a essas novas normas. Perfeito, é isso. Essa é a realidade. E o Código de Obras não passa
né, numa expressão mais popular, não passa pano nessa questão. Né? A gente tem um padrão a ser seguido e a gente no Código de Obras reforça esse padrão. Pode ser um padrão difícil de ser atingido? Pode. É uma realidade distante para a gente hoje ainda? Mas a gente não pode fugir do ótimo só e se acomodar com o que é bom em função de uma falta de competência nossa mesmo de realizar aquilo ali. Né? O código foi pensado para atender a cidade da melhor maneira e pensando Petrópolis da forma como a gente entende que a cidade merece ser pensada e construída. Né? E eu acho que foi isso que o código retratou, tanto é que foi aprovado lá por unanimidade dos vereadores presentes. E aí a gente tem ali vereadores de extrema direita, de extrema esquerda, de centro, pró-capitalismo, anticapitalismo, de todas as vertentes políticas. Foi discutido com todo mundo e aprovado por unanimidade. O que mostra ali a importância realmente do tema, né, Fred? Sim. Não, e aí já deixo aqui meu agradecimento a toda a Câmara, até a maturidade dos vereadores de entenderem a complexidade do tema e a necessidade da gente evoluir e avançar nessa questão. Né? O governo recebeu bem a nossa proposta de revisão do Código, levou tempo para poder estudar também todas as questões, para dar o aval da votação. Então a base do governo também votou orientada de que o texto estava adequado. A gente teve propostas 18 emendas, 9 a gente entendeu que eram melhorias para o texto, né? sem descontextualizar o que estava já pactuado, e as outras 9 a gente acabou segurando por entender que tirava um pouco o teor do que era o espírito do código. Né? Então essa iniciativa nossa de desburocratizar, simplificar o linguajar do texto para que todo mundo tenha acesso e entenda, e ao mesmo tempo dinamizar, entregando a responsabilidade primeiro para aqueles que foram contratados para fazer o projeto e depois para a prefeitura, né, fazendo uma lógica que deveria ser a lógica desde sempre, mas não era. A gente entende que o texto é moderno, é avançado e vai atender o que a cidade precisa para os próximos anos. Maravilha. Fred, queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar sobre o código. Claro, bom Natal lá também para toda a família. Obrigado para você também, para todo mundo, para os nossos telespectadores também. É um prazer enorme estar aqui e que 2024 seja um grande ano para vocês e para todos nós. Para todos nós, tomara. Fred, obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está em casa nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Bom fim de semana, segunda-feira estaremos aqui ao vivo, trazendo o melhor da informação para você, para a nossa região de cobertura. Até lá, um bom fim de semana. O Natal Sesc chegou.